Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um relatório produzido pelo Banco Credit Suisse, um relatório de riqueza global, mostrou que no Brasil a concentração de renda subiu no ano passado. 1% da população agora detém 50% da riqueza do país, que o índice entre os 10 países analisados é o segundo pior, só perde para a Rússia. Infelizmente, dado que a gente já vem conversando aqui há algum tempo durante essa pandemia, Fausto, isso não chega a ser uma novidade, mas é um dado que sempre nos deixa perplexo. O nível de concentração de renda no Brasil é algo absurdo quando se compara com qualquer parâmetro. Como é que você viu os resultados desse relatório, Fausto? Então, Glauco, quando a gente vê os dados e observa então que 1% da população, 1% dos mais ricos, concentram quase a metade de toda a riqueza, é de certo modo a comprovação das discussões que a gente vem fazendo já há algum tempo, de que primeiro o Brasil tem uma questão de desigualdade estrutural. Desigualdade faz parte, marca a nossa história, isso dá desde muito tempo, desde a origem do nosso país, mas que vem se acentuando. E ao mesmo tempo, de dois lados. De um lado, a pandemia também mostrou que isso aumentou, explicitou para a gente a desigualdade, mas também ela mostrou e aumentou e ampliou o processo de desigualdade e concentração de renda, não só no Brasil, como no mundo. É assustador quando você olha que no mundo 10% dos mais ricos concentram 86% da riqueza global, enquanto que você tem ali que os 10% mais pobres não chegam a 1% da riqueza. Ou seja, nós estamos num daqueles momentos em que a questão da desigualdade é uma trava para o próprio sistema. Isso de um lado. De outro, quando a gente vai olhando para o nosso país, a gente vai vendo também que está em implementação um novo projeto de crescimento econômico, de desenvolvimento social, que amplia essa desigualdade. O Brasil vinha num movimento de redução dessa desigualdade desde a promulgação da Constituição de 88, em diferentes níveis, em diferentes velocidades. Mas o que a gente viu a partir de 2016 e principalmente a partir de 2018 é uma reversão dessa política e a ampliação da desigualdade faz parte da atual estratégia do governo de impulsionar o chamado crescimento econômico. Voltamos à ideia de que tem que esperar o bolo crescer para dividi-lo. E isso vai demarcando, vai limitando e vai alterando até a forma como o mercado vai se organizando. Quando a gente olha, por exemplo, já o mercado automotivo, já está se reorganizando nesse sentido, em que a ideia, por exemplo, dos carros populares é algo já do passado, e que o foco das grandes empresas hoje são os mercados de luxo, os grandes carros acima de R$100 mil. Quer dizer, de certo modo, a gente vai assistindo de um lado um aumento da pobreza, de outro o aumento e a concentração da riqueza. Vamos lembrar que no Brasil nós já estamos com mais de 15 milhões de desempregados, de um lado. De outro, a gente já tem quase 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza extrema, ou seja, já na condição famélica, na condição em que a segurança alimentar não está garantida. Em compensação, você tem aí o Brasil sendo um dos países que vai ampliando os seus números de bilionários, figuras que passam a figurar entre as principais riquezas do globo. Impressionante como a gente vê a evolução dessa concentração de renda, Fausto, porque em 2010, esse mesmo 1% dos mais ricos detinha 40,5% e agora chega a 49,6%, um espaço de 10 anos, já que os dados se referem a 2020. E, Fausto, tem um aspecto também que chama atenção, que o Brasil é um país de desigualdade de renda, mas não só. Tem desigualdades geográficas, desigualdades étnico-raciais e desigualdades de gênero. Chamou a atenção, por exemplo, ontem o depoimento da diretora da Anistia Internacional, pesquisadora Jurema Werneck, dizendo que durante a pandemia a maioria das pessoas que morreu aqui no Brasil são negras e também a gente tem uma proporção muito elevada de indígenas sendo atingidos
pela Covid-19. Então a pandemia ela escancara as desigualdades em todos os níveis no Brasil, que nesse aspecto inclusive torna o país ainda pior quando se compara em relação aos outros, Fausto. Sim, Glauco, e só para olhar esse mesmo dado que a gente está citando, quando a gente vai comparar, por exemplo, com os países aí desenvolvidos, ou que muitas vezes são referências, até para pro próprio momento atual de quem tanto cita. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem ali 1% concentra 35% da riqueza. Quando você vai para o Reino Unido, que é um outro país tipicamente liberal, 1% concentra 23% da riqueza, né? Países mais iguais, por exemplo, como o Japão ou França, França 22, Japão 18, isso só para a gente ter uma ideia do grau, né, de desigualdade que nós vivemos aqui no país. É preciso enfrentar essa desigualdade para que, de alguma forma, a gente minimamente avance no desenvolvimento civilizatório da nossa nação. E é claro, né, a desigualdade de renda, ela inevitavelmente, ela também ela é um dos elementos das outras desigualdades, né? A desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, né? As desigualdades étnicas que a gente tem no país. Então, quando a gente vai olhando, e a pandemia demonstrou isso mesmo, primeiro que você tem a desigualdade de renda significa acesso a serviços, acesso à saúde, acesso aos bens culturais, tudo isso vai sendo impactado nesse momento. Vamos lembrar que é óbvio que o que aconteceu foram que os mais pobres ficaram mais expostos ao vírus, os mais pobres tiveram que ir para a rua para buscar o seu pão, os mais pobres tiveram acesso ao serviço de saúde mais precário, não tiveram acesso, estão chegando mais tarde as vacinas, ou seja, quando a gente vai olhando para todo esse cenário, a gente vai vendo que a pandemia é um daqueles momentos em que as contradições de uma sociedade elas se explicitaram de maneira muito dura e mostraram realmente o que é o nosso país, as dificuldades do nosso país. E quando a gente vai olhando para o interior das periferias, a gente vai olhando para o interior do Brasil, né, para o Brasil profundo, a gente vai vendo como que essa relação de desigualdade, de alguma forma, ela é uma marca da nossa sociedade, uma marca de uma sociedade que tem sua origem no trabalho escravo, que não resolveu as suas grandes dívidas com essa imensidão de pessoas que foram transportadas, né, foram trasladadas aí da África para o Brasil em regime de escravidão e que depois, no processo de abolição, foram simplesmente jogados às ruas e que, de alguma forma, precisa minimamente ser tratado com mais atenção. A questão da desigualdade é central na discussão do desenvolvimento do Brasil. É fundamental que a gente a enfrente, e eu diria que a gente já estava enfrentando. Com todos os dilemas e com todos os problemas, a Constituição de 88 caminhava nesse sentido. Só que agora o que a gente mais ouve é que o Brasil não cabe na Constituição, que os direitos sociais são impagáveis e que, de alguma forma, você precisa voltar aos patamares de desigualdades anteriores para que você avance aí no nosso desenvolvimento. De novo, né, nós voltamos para um modelo de desenvolvimento que é a ideia de que os mais ricos precisam ficar mais ricos, os pobres mais pobres, porque só assim o Brasil vai se desenvolver. Bem, a pergunta que nós temos que fazer é, afinal de contas, o que nós queremos? Nós queremos um país que cresça ou nós queremos um país que melhore a vida do seu povo? E esse modelo que você cita, Fausto, que é concentrador de renda, na verdade ele estava ali meio explícito desde a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro sempre que no dia da posse dele, ele fez 2 discursos e em nenhum dos 2 discursos a palavra desigualdade aparece, ela simplesmente não está na retórica do presidente da República. E além desse modelo concentrador de renda, nós temos também aí algumas alterações legislativas em discussão no Congresso Nacional, como a reforma tributária, que na verdade não altera o caráter regressivo do sistema, trata só de algumas simplificações, e também a chamada reforma administrativa, que na prática, como você já disse, inclusive aqui, Fausto, vai dificultar ainda mais o acesso da parcela da população mais pobre a serviços básicos como saúde, educação, entre outros que o Estado fornece, e aí temos ainda mais um elemento que aprofunda a desigualdade? Não, sem dúvida, e na verdade todas as reformas que vêm desde da EC 45, né, desde a PEC do teto, passando aí pela reforma trabalhista, reforma da Previdência,
agora o debate da reforma administrativa e reforma tributária vão no sentido de ampliar essa desigualdade. Ampliar essa desigualdade porque, de alguma forma, você vai retirando direitos do conjunto dos trabalhadores e vai facilitando a superexploração pelas empresas, principalmente. Ou seja, de outro lado, o que a gente está vendo no caso da reforma administrativa é um processo claro de privatização do Estado, e essa privatização do Estado vai significar retirar serviços essenciais, direitos sociais essenciais da população e passá-lo para a iniciativa privada, colocá-lo como mercadoria, possibilitar e ampliar esse mercado, por exemplo, aí no meio da pandemia a gente tem assistido esse mercado da saúde. Vamos lembrar que dos bilionários que surgiram no Brasil nesse período da pandemia, todos foram vinculados de alguma forma aos negócios da saúde. A saúde hoje talvez seja a grande cereja aí desse projeto de privatização e de redução dos direitos sociais no Brasil. É importante, Glauco, lembrar, porque às vezes a gente fala de direito social como se fosse alguma coisa etérea, mas ele é muito real, ele interfere decisivamente na renda das pessoas. Quando um idoso acessa medicamentos gratuitos, ele pode se utilizar da parcela não gasta com esses medicamentos para a compra de alimentos, para a melhoria da sua casa e assim sucessivamente. Quando você não precisa pagar um plano de saúde ou quando você não precisa pagar um hospital, um médico, você utiliza essas receitas em outros lugares. Então, por uma parte muito pobre, nós estamos falando de acesso ou não ao direito social. Mas mesmo para a classe média, que tanto fala, né, que tanto defende muitas vezes esse modelo, nós estamos falando na possibilidade de ter aumento ou redução de renda indireta. Algo que se discute pouco, mas que é importante a gente entender. Quando você tem transporte de qualidade, você pode deixar o seu carro em casa, você pode gastar menos com transporte. Ou seja, a relação de riqueza não tem a ver só com o quanto você ganha, mas tem a ver também com quanto você gasta e no que você gasta. Quando você amplia direitos sociais, você pode reduzir os gastos nessas áreas. O problema do Brasil é que a proposta que já está em vigor é um processo de ampliação da iniciativa privada nessas áreas, e ao ampliar a iniciativa privada nessas áreas, o que a gente já sabe é que esses serviços eles vão abocanhando partes significativas da renda. Planos de saúde hoje, eles corroem, eles de certo modo são responsáveis por retirar partes importantes. No caso dos aposentados, pode chegar a metade da sua renda, acaba sendo direcionado para planos de saúde, algo que não faz o menor sentido num país que desenvolveu e fez o debate em 88 da ampliação de um sistema universal de saúde. Então isso é algo para a gente pensar, algo para compreender que a discussão da distribuição de renda, ela passa por um debate sobre salário, um debate sobre emprego, um debate sobre desemprego, mas também um debate sobre acesso a direitos sociais e como esses direitos sociais chegam ao conjunto dos trabalhadores. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente, bom fim de semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.